Ó, o Guilherme e a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo bem por aí? Tudo bem. O prefeito de Campinas, Dário Saad, do Republicanos, lavou roupa suja na Folha de São Paulo. Achou ruim que não recebeu a vacina da dengue, falou que existe um possível fator político. E aí, como é que fica? Mais uma pimentinha nessa sopa que está sendo feita aí de letrinhas? Pois é, né, Carol? Vamos lembrar que lá atrás o Lula começou a história toda cutucando o Dário, né, com a história das casas lá que estavam fora do padrão, né, do conjunto habitacional. Agora o Dário dá o troco de alguma forma, né, diante desse anúncio aí, pelo menos é o que ele está dizendo, pelo menos é a informação preliminar, de que o Ministério da Saúde não mandará as doses de vacina da Qdenga, né, que é da farmacêutica japonesa, que começaram a ser dadas aqui no Brasil em algumas áreas que são áreas consideradas nos últimos 10 anos aí de maior risco e tiveram maior caso de contaminação, né, e de propagação do vírus da dengue. O Dário, de alguma forma, obviamente, já está antecipando um pouco mais o clima da disputa política, né, Carol? Isso porque não é novidade para ninguém. Um dos potenciais adversários políticos de Dário nas eleições desse ano, né, se as coisas caminharem como a gente tem observado elas até aqui, será Pedro Tourinho, do PT, que é a principal liderança política em Campinas e que certamente protagonizará junto com ele Sim. essa disputa também pela prefeitura. O Dário está sugerindo de alguma forma que o Lula, enfim, o Ministério, né, indiretamente o Lula, diretamente o Ministério da Saúde, mas que é o mesmo governo federal, estaria, portanto, não levando em consideração as demandas de Campinas, e ele sugere, né, de que isso, ele quer entender que isso não tem a ver com certos interesses políticos. Mas é aquela história, né, Carol? Eu sugiro já meio cutucando, porque no final das Ele contas eu usou. acho que tem. Desculpa, eu te cortei. É que ele usou realmente Não, não. algumas palavras, né? Ele É. usa ali na imagem do Instagram, a luta só começou, é uma frase realmente de guerrilha eleitoral. Depois ele usa Uhum. que isso é inadmissível, né? O Ministério da Saúde não mandar vacina da dengue para Campinas. São palavras que frisam bem esse espírito de uma campanha já eleitoral, né? Pois é, Carol, pois é. A campanha está na rua, né? Só não vê, só não enxerga quem não quer, como diz no popular, né? Lógico, começa com esses movimentos. Uma cutucada aqui, uma alfinetada ali, mas no final das contas a campanha está na rua, né, Carol? E aí ele, obviamente, na condição de alguém que é uma liderança dentro da Frente Nacional dos Prefeitos, principalmente responsável por essa pauta da saúde, está julgando tanto quanto inadmissível esse não envio das vacinas e sugere que de alguma forma vai tentar reverter essa história, essa situação toda. Agora, se a gente parar para pensar ipsis literis, né, Carol, ou seja, ao pé da letra, né, não dá para considerar que necessariamente esse seja um fator político, né, ainda mais vindo do É, ministério como um todo, porque você, é. obviamente, tem outros critérios, tem questões ali que são razoáveis do E ponto de houve vista da até vacina, uma posto que ainda justificativa. Houve uma é. justificativa baseada em regras, mas também um especialista, um médico ouvido É, pela CBN, que ele é presidente do Conselho de Curadores do Butantan, Dr. Carlos Souza, que já foi secretário de Saúde em Campinas, disse que Campinas não poderia estar fora dessa lista pelas características Uhum. e até por ser um polo ali de pesquisa, desenvolvimento e muita informação. Campinas serve de teste e base para muito estudo, né, principalmente arboviroses. Sim, Agora, sim, mas acho que, só complementando, Carol, mas eu acho que tem um ponto aí também. Precisa ver se a quantidade de doses que estavam disponíveis no Ministério, pensando nas cotas que foram distribuídas para as cidades, era suficiente para contemplar é, Campinas ou só poderia fazer um estudo de caso com menos pessoas, enfim. Acho que isso também é interessante, né, pensar. a ministra falando hoje mais cedo do jornal da CBN, né? Ela falou que essa distribuição tá difícil, porque realmente não tem uma boa quantidade. A ministra da Saúde falou para vários jornais hoje pela manhã, para o jornal da CBN também, para a CNN. Uhum. Ela comentou que também está com atraso, porque tem que. A Anísia explicou, a Anísia Trindade, tem que fazer a tradução para o português da vacina, não pode só distribuir. Tem que fazer esse trabalho. Agora, você sabe, Bruno, que quando Uhum. houve o lançamento do Desenrola, aquele programa Sim. de renegociação de dívidas do governo federal, nós, através da CBN e pelas mensagens dos nossos ouvintes, constatamos que Campinas teve um atraso de alguns dias na chegada
desse trabalho também que vinha via governo federal. Ninguém comentou, não foi como agora com a questão da dengue, mas os nossos ouvintes mandavam mensagens, olha, fui lá na Caixa, fui lá no banco para fazer o desenrola e falaram que ainda não tem em Campinas. E aí constatando, fomos verificar e constatamos realmente que houve um atraso ali de 2 a 3 dias, foi pouca coisa, mas também houve uma demora, viu? Então, aí precisa ver se de fato tem a ver com a relação do município para com o governo federal ou do governo federal para com o município, né? Por questões burocráticas, enfim, e outros fatores também. Mas pensando estritamente, Carol, nessa dimensão política, acho que de fato tem a ver muito mais com o recurso para a construção já inicial de narrativas, mirando basicamente nas eleições, para mobilizar as pessoas aí entre simpatizantes e antipatizantes, né? Vamos dizer assim. Entre aqueles que são mais simpáticos e os que não têm tanta simpatia assim pelas lideranças que estão aí em discussão em Campinas, porque tem um outro elemento importante. Ontem ainda, por exemplo, o Lula recebeu o Tarcísio lá no Palácio do Planalto, fez vários anúncios, discutiu de novo a questão do trem São Paulo-Campinas, de alguma forma tenta se aproximar dos republicanos, que vamos nos lembrar aqui, né? Que é base do governo Lula, mas que no estado de São Paulo, de acordo com lideranças no estado de São Paulo, tem uma característica de estar mais distante, pensando principalmente aí na distribuição de muitos dos nossos municípios, né? E aí estão mais próximos do que seria o outro lado, o lado oposto aí no campo dessa polarização política toda que a gente vem assistindo. Isso acontecia, né, Bruno, de uma forma mais intensa até um tempo atrás com o PSB, né? Que o PSB aqui em São Paulo era mais de centro-direita, no Nordeste era mais ligado à esquerda, apoiava o Lula no Nordeste, aqui em São Paulo apoiava o PSDB, né? Então isso também sempre existiu essa questão. Mas até a gente ia comentar ainda isso que você já antecipou, né? Desse encontro ontem do presidente com o governador, citou aquele túnel que deve ser construído ligando Santos ao Guarujá e citou também que conversaram sobre o trem intercidades. Será que vai ter algum avanço depois dessa conversa? A gente espera, né, Guilherme? Mas é aquela história, né? A gente precisa ver para crer, né? O melhor estilo também. Porque até agora o que a gente viu é que está muita conversa e pouca ação, efetivamente, para fazer com que a obra avance, né? E é claro, eu acho que é uma tremenda de uma bobagem, pensando em termos de relações institucionais, para que o projeto se viabilize, né? Você ficar naquela, o governo federal vai fazer, o governo do estado não vai apoiar, ou o governo do estado tem interesse, mas o federal não tem. Isso é uma bobageira, porque na hora que você está governando efetivamente, você está falando diretamente da vida das pessoas, né? Dos cidadãos que são diretamente impactados. E aí o mínimo de atitude republicana é necessário para que você toque as obras que são de estado, né? E que não podem ser de um governo ou de outro, né? O problema é quando os atores não têm clareza disso. A gente espera que os atores envolvidos tenham, né? Tá aí. Bruno, obrigada, viu, pelos comentários. A gente segue aqui com o café. Amanhã tem mais assuntos, para não dizer treta. Agora, Carol, o que mais vai ter é treta. É treta? Faz parte do jogo. É treta, é treta. Um abraço para você, para o Guilherme, para o nosso querido ouvinte. E a gente fala agora do combate à dengue, né? A gente acabou de comentar sobre essa questão da vacina com o Bruno Silva, mas enquanto isso Campinas vai se virando no combate à dengue com o que tem à disposição, né? E uma das armas são os mutirões. 6 bairros da cidade receberão esses mutirões contra a dengue neste sábado. A Mariana Vanzi conta pra gente. Bom dia, Mariana.